Olá pessoal, tô de volta aqui para esclarecer uma dúvida, acho que é a dúvida que o hortelão caseiro tem mais, que é a dúvida de quanto em quanto tempo regar, quanto colocar na terra de água. Eu vou esclarecer algumas dessas dúvidas, já falei no blog, vocês depois vejam aqui embaixo, vai ter o blog do Hortas e Saberes para vocês darem uma olhada. Já falei no blog do Viver, o Sabor de Fazenda também. Mas é sempre uma dúvida que vai e volta. Primeiro ponto, não tem tempo específico, não tem frequência. Não adianta você comprar uma sálvia e perguntar: de quanto em quanto tempo eu rego a sálvia? Gente, vai variar de por causa de muitos fatores. A planta, se ela em que fase do desenvolvimento essa planta tá, qual que é a umidade do dia, a umidade aérea, qual que é a umidade da terra, quanto tempo você não rega ou não chove, né? Se você possui cobertura vegetal, então a variação é absurda. O que vocês podem fazer? Na verdade, existem duas técnicas para saber se você precisa regar ou não a terra, seja do canteiro ou seja do vaso. Claro que aqui eu coloquei o nosso vaso, né? Não cabe, mas qual que é o primeiro? A gente fala que é usar o dedo. Para quem não se importa, né, de colocar o dedo na terra, usem o dedo para verificar como que tá a terra. No meu caso, todos os meus vasos têm o que? Cobertura morta. Então, o que eu tenho aqui, ó? Tenho casca de pinos nesse. Poderia colocar feno, qualquer palha de arroz, qualquer coisa que esteja seca, porque daí ela protege da compactação quando você rega, quando chove, e também evita que você precise regar tanto. Então você tem menos trabalho se você mantiver essa cobertura morta, tá bom? E daí você só dá uma afastadinha nela, se você tiver, e faz um buraquinho com o dedo. Claro que você não pode colocar só a mão em cima da terra para verificar a umidade, porque em cima da terra, principalmente se você não tiver cobertura morta, ela vai estar seca, e daí é a hora que a gente erra. Porque em cima a probabilidade de estar seco é muito maior do que embaixo. E onde estão as raízes que mais absorvem a água? Mais para baixo. E o ideal então é você fazer assim, abrir um buraquinho, mais ou menos aqui, por aqui, uns 3 centímetros de profundidade, colocar o seu dedo e ver se na ponta do seu dedo vai ficar geladinho, vai ficar úmido ou não. Se tiver úmido, não rega, espera um pouco, e daí você rega quando já tiver mais sequinho, tá bom? Isso vale para qualquer planta, gente, não importa o que vocês estão cultivando. É um genérico. Claro que cada planta pede um tipo de água, por exemplo, manjericão, a família do manjericão, tomate, gostam de terras um pouco mais úmidas. Já as plantas do Mediterrâneo, as ervas do Mediterrâneo, que é alecrim, tomilho, segurelha, elas preferem uma terra um pouquinho mais seca. Mas dessa forma, vocês nunca vão errar, porque não vai haver nem excesso de rega e nem falta de rega, nem falta de água, tá bom? Aí vai lá, entra na internet, queria saber como que essa planta se desenvolve bem, quero otimizar ela. Então vai lá e procura da onde ela veio, da onde ela é nativa. Manjericão, nossa, o manjericão ele é da região ali da Ásia, gosta de uma terra mais úmida, mais humosa, com humus, né, com matéria orgânica. Então eu consigo otimizar esse manjericão dentro da minha casa, tá bom? Bom, segunda opção, o que vocês podem fazer? Pegar um palitinho, não tem um palitinho, mas poderia ser um palitinho de churrasco que você vai lá, você pode sempre deixar ou só deixar na hora que você for fazer, né, a medição, deixa ele lá um pouquinho e a hora que você tirar o palitinho de churrasco, você vai ver se ele tá úmido ou não na parte de baixo. É uma técnica para você não colocar a mão na terra se não quiser, tá bom? Bom, essa é uma opção, são duas opções de rega. Prefiram regar quando tiver um tempo muito quente, rega um pouquinho de manhã e um pouquinho no final da tarde, ou seja, em 2 períodos, não precisa encher de água. E no frio, vocês podem regar mais no meio do dia, porque se vocês carregarem um pouco mais na água, pelo menos a luz do sol que ainda tem,
apesar de fraca no inverno, ela ainda tem, ela vai ser suficiente para tirar o excesso de água. Então no verão você pode regar mais ou menos 2 vezes ao dia, um pouquinho de manhã e um pouquinho no final da tarde, e se é inverno, no meio do dia uma vez é suficiente, tá bom? Bom, quero mostrar pra vocês também, esse é um vaso convencional, né, um vaso de plástico, e tem agora no mercado esses vasos de auto-irrigáveis. Olha só que legal, ele tem a parte de baixo aqui, ó, que é um reservatório de água. Você coloca água por este canudinho, é um canudinho que tem aqui, não vou virar senão vai cair, mas é só você destampar esse canudinho e colocar a água, e ele vai sugando a água por capilaridade. É diferente do método de rega que eu mostrei agora, que a gente usa o regador e a água vai descendo. Nesse, a água vai subindo, tá bom? Bom, ele é ótimo para você se você tem medo de deixar sua planta morrer de sede ou ficar cheia de água. Ele também é ótimo para se você for viajar. As ervas, de modo geral, elas vão bem nesse tipo de vaso. A única planta que não vai tão bem, pensando em temperos, é o tomilho. O tomilho, geralmente, ele acaba, a gente fala, melando, né? Por excesso de água. Então, prefiro não colocá-lo, tá bom? Mas vale tanto para as ornamentais, então eu tenho aqui, ó, um antúrio, quanto para as comestíveis. É um que tá na moda, só que tem essa questão que é um tamanho limitado. Tem até esse é um tamanho médio, tem até maior, só que pensem que a planta vai produzir de folha o quanto ela conseguir desenvolver embaixo, tá bom? Esse é um vaso pequenininho, então, por exemplo, se eu tivesse um manjericão aqui, ele teria pouca folha, teria folha, mas não aquela abundância que a gente vê, por exemplo, num canteiro, tá bom? Mas para pequenos espaços é ótimo, testei, tá super aprovado, tá bom? Tem de várias cores, dá pra pôr dentro de casa, dá pra pôr por fora de casa, aí vale a escolha. Bom, a dica de hoje foi a rega, aguardem a próxima que logo logo ela chega. Até lá!